Histórias assombradas. Vamos aqui, ó. Me apaixonei por um soldado. É uma moça que nos conta. Vamos ver. Olá, Ana. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Gostaria que não falasse o meu nome. Não falo nunca. Eu sei que não fala, mas só gostaria de reforçar. Tudo bem. Bom, este é um relato longo, então senta que lá vem história. Leia com a voz do carinha do Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem história. Era assim. Peraí. Eu tenho que sentar em cima da minha perna em algum momento. Pronto. Beleza. Meu nome é Fulana e esse relato aconteceu comigo, se iniciando em 2011. Eu nunca contei esse relato aqui, né? Pelo menos chegou agora, dia 3 de março. É que às vezes as pessoas reenviam, sabe, assim, e aí eu fico bugada. Bom, eu fui apresentada à doutrina espírita aos 14 anos de idade. Tinha iniciado a mocidade, mas até então eu não quis nada com nada. Típico de adolescente. Bom, voltando a 2011, eu trabalhava em um estúdio em uma universidade aqui da minha cidade. E até então, pouquíssimas tinham sido minhas experiências com os espíritos. Eram mais por sonho mesmo, até esse dia. Gostaria de dizer que eu não sou a favor de nenhuma doutrina ou atitude referente ao nacional-socialismo. Ao contrário, abomino as barbáries feitas com o ser humano nessa época. Gosto muito de história referente à guerra de todos os países, mas a Alemanha em si começou a me chamar a atenção a partir desse ocorrido. Deixa eu parar de enrolar e dizer logo. Bom, tudo começou em 2011. Meu primo estudava nessa universidade e eu não sei de onde apareceu uma medalha da época da Segunda Guerra Mundial. Ele estava com essa medalha para cima e para baixo. E sempre que ele estava com essa medalha, eu notava algo diferente nele, como se não fosse o meu primo, mas sim outra pessoa. Um belo dia, meu primo vai para a faculdade e resolve passar no meu setor. Trabalhava e tinha contato com uma colega de trabalho que sempre teve muita sensibilidade para essas coisas de espiritismo. E ficamos curiosas para ver aquele objeto. Pedimos para ver e ele deixou. Não sei até hoje se isso foi algo bom ou ruim, pois, a partir do momento em que nós duas pegamos aquela medalha, pudemos ver pela primeira vez aquele espírito que até então era totalmente desconhecido para mim. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele estava encostado na parede, próximo a uma porta em que ficava o técnico em eletrônica, com o pé apoiado na parede, cap preto com o símbolo de uma caveira, sobretudo preto até os pés. Não conseguia ver seu rosto. Tudo isso durou fração de segundos. Ao mesmo tempo, eu e minha colega de trabalho nos assustamos. É isso? Nos assustamos, pegamos juntas a medalha. Olhamos para o mesmo lugar. Meu primo percebeu que tínhamos visto algo, mas não falamos nada, mesmo porque havia outras pessoas no setor e iam nos julgar como loucos, né? Haja vista que a maioria que trabalhava comigo era da religião dos irmãos evangélicos. Bom, uns 2 dias depois, essa mesma colega que pegou a medalha comigo, em sua curiosidade e conversando com meu primo, conseguiu o primeiro nome daquele que tínhamos visto. Michael, não sei. E ele me contou isso. Eu fiquei louca de curiosidade para saber. Afinal, o sobretudo me atraiu. E fui pesquisar no Google. Pra quê? Encontrei o seu segundo nome, que prefiro não falar aqui. Vou te mandar uma foto em anexo, mas peço que não divulgue. Irá entender no final do relato, ok? Ok, só pra mim, galera. Nossa, só de pesquisar sobre ele, parece que há um magnetismo absurdo. Eu tenho até receio quando desencarnar do que irá acontecer. Pois muito que bem. Abri meu notebook naquele dia e pesquisei seu primeiro e o segundo nome.
Quando me dei com essa foto que te mandei, sim, a primeira foto que vi dele, eu desabei a chorar no meu quarto e me peguei falando em voz alta: Meu Deus, o que fizeram com você? E eu chorava como uma criança. Daí eu me liguei. Opa, por que eu tô chorando por alguém que eu nunca conheci na minha vida? Mas o estrago já estava feito. E a partir daí é que começam as coisas sobrenaturais. Lembra que eu falei que trabalhava em um estúdio? Pois bem, estava eu e aquela mesma amiga que havia pego a medalha comigo e estávamos no estúdio de rádio. Para quem não sabe como é, imagina uma sala com uma parede de vidro na frente e paredes com isolamento acústico. E na parte de fora, isolamento acústico com o computador e os equipamentos de som. Eu entrei no estúdio e vi um CD do Miles Davis, um CD de jazz, e pedi para que ela colocasse para tocar. Fui para a parte de dentro do estúdio, sentei e abaixei minha cabeça. Em questão de segundos ou minutos, eu não sei mensurar, eu me vi em outro tempo. Eu via toda a cena de cima e com riqueza de detalhes. Eu via um local que parecia uma fazenda, grama bem baixinha e com uma passarela de madeira no chão com pequenas luzes de ponta a ponta. Muitas árvores e aqueles postes com luminária redonda, sabe? E me via com um vestido branco, tomara que caia, muito bonito, com uma echarpe de pele ao redor dos meus ombros e um colar de brilhantes no pescoço. Ai, que chique! Cabelo preso em um coque de lado e umas redinhas, se assim posso dizer, de ferro. Um enfeite muito bonito que depois pesquisei e se referia a mulheres dos anos 40, se não me engano. E olhei para frente. Vi o mesmo moço de novo, com um fraque preto e camisa branca. Eu ia até ele e dançávamos. Só que eu sentia aquele sentimento do primeiro namoradinho, sabe? Acho que todos que estão me escutando agora sabem o quão forte é. Daí eu levantei a cabeça sem entender o que tinha acontecido. Bem, era uma viagem astral, com certeza. As coisas foram ficando perigosas, pois passei a viver mais no passado do que no presente. Ao contrário de um relato que eu vi esses dias, eu não pedia para ele me visitar. Ele simplesmente vinha. Não todas as noites, mas sempre quando vinha, as conversas eram intensas. Como assim? De verdade ele vinha? E papeava assim? As conversas eram intensas. E não era somente em sonho, não. Ele aparecia para mim em casa também. Em um sábado à tarde, eu estava assistindo televisão quando senti que o ambiente ficou mais escuro. Hoje sei que é sinal de aproximação de espíritos. E eu vi aquele baita soldado alemão que você viu na foto com quase 2 metros de altura. Até cuspi, lá, 2 metros de altura. Só que eu não sentia medo dele. Sempre o respeitei muito e fazia questão de enfatizar isso, e ainda faço, quando pensava nele. Uma vez, enquanto estudava para uma prova da minha segunda faculdade, estudava sobre a fisiologia cardíaca, eu ouvi atrás de mim, com o mesmo uniforme, me observando por cima dos meus ombros. Em questão de anos, eu estava especialista na vida dele. Todas as informações possíveis e imagináveis eu sabia. Até que isso começou a afetar a minha vida pessoal. E um belo dia, isso já em 2015, tá? Eu sonho com ele. Lembra que lá no começo eu te falei, isso começou em 2011, agora já estamos em 2015. Aquela sonhou com ele. Lembra que lá no começo eu te falei que ele estava de preto? Dessa vez, ele veio me ver e estava com um outro uniforme, verde musgo, sentado no meu sofá da sala, cabisbaixo, quase triste. Lembro que a sensação de estar com ele aquele dia era palpável, eu não sei como explicar, mas era muito real o sonho, entre aspas. Nós conversamos a noite inteira, não me foi permitido lembrar de tudo, mas o que me lembro é: não poderei mais vir te ver. Agora preciso seguir para minha evolução. Por isso pedi
para não mostrar. Por isso pedi para não mostrar a foto ou falar o nome dele, caso você tenha descoberto. Não quero atrapalhar isso nele. Tá. E eu ficava triste, dizia que iria sentir a falta dele, mas que eu entendia que era necessário, pois eu sabia que estava em um processo obsessivo e que precisávamos nos tratar. E assim foi. Depois daquilo, não tive mais notícias dele. Um ano mais tarde, em 2016, eu conheci um colecionador de itens da guerra. Olha essas coisas me perseguindo de novo. E conversamos muito via Skype. Eu não sei o que deu na minha cabeça, pois ele me ofereceu um presente e eu aceitei. Ele me enviou pelo correio. Olha o perigo! Ele me mandou um anel de um soldado e alguns selos, que valiam dinheiro, por sinal. Achei esquisito os selos e o anel que estava escrito Maine. Agora, para eu ler alemão aqui vai ser meio difícil. Eu não sei nem o que é isso. Meine R. Isso aí mesmo. Algo como minha honra e fidelidade. Cruzes. Ela mesmo escreveu aqui. Minha honra e fidelidade. Não tinha sentido nada de diferente naqueles itens. Até que eu, neste momento, horário que escrevo este relato, e neste mesmo quarto, sinto uma presença muito ruim na porta deste quarto. Meu coração queria sair pela boca. Não sabia o que estava acontecendo e não conseguia me mexer. Minhas pernas travaram, até que a minha ficha caiu. Claro, os anéis e o selo. Rezei e rezei até conseguir destravar as minhas pernas. Levantei e subi para o meu quarto. Só sei que foi selo rasgado e anel tudo para a privada do banheiro. E aquela presença não saía do meu lado. Lembrei que a minha avó sempre dizia que em situações de perigo que deveríamos ler o Salmo 91 na Bíblia. E assim o fiz. Li com toda a minha fé, até que senti que aquela presença foi embora. Não era a primeira pessoa, com certeza, mas sabia que eram pessoas que precisavam de ajuda. Bom, Ana, é isso. Muito obrigada por ler meu relato e compartilhar com o seu público. Fica o alerta. Não mexam com terapia de vidas passadas ou coisas referentes ao passado. Você pode não ter cabeça para lidar com as consequências. Eu tenho vários outros relatos, pois depois de tudo isso, a mediunidade de audição e psicofonia começou a se desenvolver em mim. Mas estes, infelizmente, não posso contar. Um abraço. Muito obrigada, um abraço para você. E que interessante, né? Então, eu vejo que as pessoas que entram em contato com que conseguem ter esse vislumbre do passado, principalmente quando se trata de um amor de outra vida, um laço afetivo nesse sentido, relata que não é nada bom. Muito pelo contrário, é muito, muito prejudicial para seguir a vida aqui. Por isso que dizem que você não se lembrar do seu passado de outra vida é uma bênção, que acaba atrapalhando muito. Nesse sentido, eu acho, né? Quando se trata desse amor de outras vidas, uma paixão de outras vidas. Mas mesmo assim, a curiosidade da gente, né? Fica lá. Ai, meu Deus, que interessante, que legal a experiência dessa. Legal, não sei se foi legal, mas acho que foi, não foi? É interessante. Mas é legal. Não, é legal a gente ver de fora, né? Não sei como que é estando dentro da situação. Quem tá dentro da situação sempre diz que não é legal. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.